Olá, muito boa tarde. Aqui é Carlos Lourenço com você em mais um programa aqui pela TV Pax, né? Primeiro eu gostaria de convidar você que participa aqui da Pax para uma vivência que eu vou realizar amanhã, que inicia às 9 da manhã e vai até o meio-dia. Esta vivência é chamada de vivência de harmonização kármica. No fundo é uma limpeza kármica. Então eu vou induzir os participantes a um processo profundo, com uma duração de 3 horas, onde você vai entrar em cada um dos 7 chakras principais, que são os 7 chakras kármicos, e ao entrar em cada uma destas frequências vibratórias, vamos desencadear um processo de purificação, de harmonização, de limpeza, para que você possa libertar energias intrusas, energias pesadas, resultantes de experiências vividas e que contribuem para certos bloqueios na sua existência. Lembrando que o karma não é nem de perto nem de longe, né, como eu gosto de falar, uma energia negativa, algo ruim, como se fosse uma espécie de castigo, onde vem para que você tenha que mudar de uma forma dramática ou drástica. Basicamente, nós evoluímos, né, da inconsciência, porque nós adquirimos a consciência, ou seja, a capacidade de poder perceber as nossas ações e o resultado das nossas ações. Depois que temos o conhecimento do resultado das nossas ações, então nós temos consciência. Ao ter consciência, o meu movimento, a minha atitude, o meu comportamento passa a ser muito mais, digamos, mais preciso, né? Eu sei exatamente o que é que eu estou fazendo. Já não é algo que eu não domino, que está inconsciente. Portanto, a energia do karma, ela ajuda a pessoa a transformar, a transmutar, a resgatar aquilo que está impossibilitando ela, né, conforme um padrão, um comportamento, uma forma de pensar, de sentir, alguma coisa que augúrios no seu processo evolutivo a pessoa não conseguiu assimilar direito. E ao não ter assimilado, criou algum tipo de conflito, e esses conflitos fazem com que a pessoa não consiga evoluir. Então, o karma, ele é como se fosse uma espécie de resgate do equilíbrio já causado, que precisa ser revisto, para que você retome o seu processo evolutivo de expansão, ok? Bem, amanhã, nesta vivência, eu vou explicar muito sobre o karma, e hoje eu vou me dedicar muito a esse tema do karma. Tá? Para você que de repente se sintonizou com a gente, que está interessado em fazer esse trabalho de purificação e de harmonização, é amanhã das 9 até o meio-dia, ok? Esta é uma das minhas especialidades, porque eu consigo ver a aura, consigo ver os chakras, consigo me conectar com a essência das pessoas. A partir dessa conexão, eu revelo como estão os chakras da pessoa, se estão no movimento direto ou retrógrado. Retrógrado significa que a pessoa ainda não domina aquela consciência, isso não significa que existe aí necessariamente um karma, mas a pessoa ainda está inconsciente, ela ainda não tem essa força como uma força positiva, que ela possa utilizar dessa força a seu favor e automaticamente projetar esta força para a sua vida. Então, à medida que nós vamos evoluindo ao longo do nosso processo evolutivo, nós vamos vivendo experiências e é através das experiências que você aprende a se conhecer, a conhecer o seu entorno, conhecer você na relação, né, com você mesmo e com o seu meio. A partir dessa descoberta de você mesmo, porque você vai se descobrindo constantemente de forma diferente em cada experiência, em cada relação que você estabelece com as inúmeras pessoas que vão compor a esfera da sua existência, e cada um vai ter o seu caminho, o seu percurso único, né? Porque todos nós somos únicos, portanto o caminho de cada pessoa é único, embora quando pensamos em evoluir, né, o destino é sempre o mesmo, né? Então é evoluir sempre para uma consciência onde esta consciência permite que eu domine mais, que eu de fato ao estar consciente eu perceba essa força, e esta força então eu utilizo para expandir cada vez mais e adquirir mais força, mais consciência, ok? Bem, à medida que você vai vivendo as suas experiências,
É claro que as experiências você não as conhece, porque você precisa primeiro viver a experiência para conhecer, e este conhecimento lhe dar segurança, confiança. A partir disso você então percebe a ação do envolvimento, a reação, o resultado disso, gerando consequentemente a consciência, a percepção do que envolve. Esse acúmulo deste conhecimento serve sempre para você ir expandindo cada vez mais. Eu digo sempre que uma experiência que nós acabamos de finalizar, ela serve de base para o começo de uma nova experiência. Então, nós nunca, de fato, terminamos algo, porque quando encerramos alguma coisa, nós estamos dando início a alguma outra coisa. Eu digo que a vida é feita de inícios, né? Por quê? Porque tudo aquilo que você vai terminando ao longo da sua vida serve de base para novos começos. Então, se a gente pensar que estamos sempre começando algo novo, estamos sempre explorando algo novo, e esse novo vai ser incorporado à sua consciência, vai fazer parte de você este conhecimento, que vai servir de base para um novo conhecimento, e esse processo é infinito. Então, quando nós pensamos que as experiências a gente não termina e de fato nós estamos sempre começando em novos conhecimentos, deixamos de ter aquela ansiedade de resolver as situações para ficar livre, para ir para novas situações, né? Então, às vezes, aquilo que a pessoa quer tentar entender para poder, de repente, aceitar ou se libertar, é justamente o karma, né? Ou seja, o conflito pode estar exatamente aí, em querer entender as situações. Então, às vezes não é para entender, às vezes é só para você desapegar, às vezes é só para aprender a fluir com as experiências, aprender ao fluir com as experiências, conseguir fazer um processo de reconhecimento para que essa energia fique direta, deixe de ser retrógrada. Então, no meu trabalho, quando eu faço essa leitura e identifico os chakras das pessoas, se estão direto ou se estão retrógrados, é no fundo para chamar esta pessoa para a consciência de certos padrões de comportamento ou atitude que possam estar interferindo no fluir com as experiências, para que você possa, desta forma, adquirir o conhecimento necessário para o seu processo evolutivo. Mas muitas vezes as experiências fazem com que a pessoa, por falta de conhecimento, duvide do seu potencial, duvide da sua habilidade, duvide do seu talento, duvide dela mesma. Ao duvidar de você mesmo, é como se você não confiasse na força do próprio divino se manifestando em você. Ou, em outras palavras, é como se você não confiasse na vida, né, na sua habilidade, em você mesmo. E é claro, se você não confia em você, se você duvida, você vai adquirir o medo. E o medo gera uma sensação de que você para, né, você trava e automaticamente, opa, até caiu aqui o meu CD. Esses são os meus 2 CDs que estão à venda aqui na Pax, que é o Energia Branca e o Energia Rosa. Tá? Então você pode adquirir aqui e entrar dentro desse universo, né, que eu entendo e muito, né, de energias, né, uma vez que, como eu referi há pouco, eu consigo ver as energias, né, desde sempre. Então, à medida que você vai adquirindo esses seus conhecimentos, você vai vivendo as experiências, e se você adquire, começa a ter medo, a duvidar de você mesmo, você começa a travar nas experiências, né? Ou muitas vezes você assume uma atitude, por exemplo, de tentar tirar proveito da situação, tentar oprimir alguém, passar por cima de alguém, ou agir de uma forma negativa, onde você gera o desequilíbrio para alguém, ou gera o desequilíbrio para você mesmo. Esse desequilíbrio que você cria em você, ou que você cria para alguém, significa diretamente que você é responsável por esse desequilíbrio. Agora, então há que perceber que esse desequilíbrio não é benéfico, que atrapalha a expansão e a evolução. Então o karma vem para justamente resgatar esse equilíbrio, gerando na pessoa consciência, para que desta forma, ela, ao adquirir essa consciência, ela transforme esse karma em dharma. Então, quando transforma em dharma, significa que aquilo que antes
era negativo e pesado, passa a ser uma força construtiva, criadora, que me impulsiona para novas experiências. Por isso que eu digo sempre que não existem experiências ruins ou maléficas, as experiências estão sempre ensinando alguma coisa que nós precisamos transformar para que desta forma possamos evoluir ou retornar para a nossa evolução, ok? Então, dentro de uma análise da sua vida, você vai perceber que algumas experiências parece que você trava, né? Outras você tem um certo conflito. Este conflito pode ser com pessoas, pode ser com alguns setores da sua vida, né? Essa sensação de travar, esse medo de se sentir capaz, de romper, de se libertar, de soltar, de ir para coisas novas, também automaticamente aprisiona você, né? E ao aprisionar você não consegue evoluir. Então o karma ele vem para justamente resgatar isso e às vezes, né, as experiências são de forma meio dramática, né? E às vezes precisa passar por uma perda, pela catarse, né, que eu chamo, né, dentro do processo. A catarse é sempre aquele drama, né? É um depurar, né? É uma alquimia, é uma transformação. E esta catarse, esse karma, ele pode, como uma forma de resgate, ele pode vir de várias formas, pode vir através de um acidente, de uma doença, de uma ruptura repentina, tudo para que você perceba alguma coisa, transforme alguma coisa, evolua de uma outra forma frente à experiência. Bem, nesse trabalho que eu vou fazer amanhã, né, então hoje eu vou dar uma palestra também, à noite, logo à noite, às 20 horas, lá na Consciência Cósmica, vou falar sobre autocura, também, que é outro local que eu tenho parceria, além daqui da Pax, todas pessoas que eu gosto, né? Então eu criei uma parceria com certos espaços aqui em São Paulo, onde eu circulo neles, contribuindo com o melhor que eu sei fazer, que é gerar consciência, transformação, cura, né? Desenvolvimento pessoal, né? Autocontrole, liderança pessoal, que é o que eu faço através dos meus treinamentos e também das minhas consultas particulares. E hoje eu vou estar falando sobre o processo de como as energias bloqueiam e podem contribuir com isso para doenças. O que é a doença? Né? O que isso representa? Eu vou estar falando hoje às 19h30, né, 20 horas, eu devo começar a palestra lá na Consciência Cósmica, que fica ali próximo da Avenida Paulista. Bem, qualquer dúvida, se você não sabe o endereço, é só ligar para o telefone 4106-4141, que é o meu telefone, e aí ali as pessoas te direcionam para os cursos ou para as palestras que estão mais próximos da sua casa. Tanto pode ser em Osasco, né, que é muito mais na zona oeste, mais próximo ali da zona oeste onde eu estou, Puipiranga, então são vários locais que eu vou, e aí o que estiver mais próximo de você, como eu sei que as pessoas são muito bairristas em São Paulo, né, e tem medo às vezes de atravessar a cidade, né, os medos, né, e aí então eu faço esse movimento para que você possa usufruir do meu trabalho, né? E amanhã então, às 9 horas, esta vivência de harmonização kármica. Depois vou dar, claro, vou fazer um trabalho de autocura lá no próprio espaço Consciência Cósmica. Depois devo fazer também aqui uma palestra sobre autocura. Também vou fazer aqui na Pax um trabalho também de autocura. E também vou fazer um ritual, né, de amor e perdão, que vai ser no dia 21/8, lá na Vila Mariana, no espaço Olos, ok? Bem, essas são algumas das atividades que eu tenho marcado agora para esse mês, tá? Lembrando também que eu vou estar no Rio de Janeiro no final deste mês. Tem a minha viagem aí para o Peru, aqui através da Pax Viagens, né? Agora no comecinho de setembro. E uma outra viagem que eu estou programando, porque eu vou ter que ir para Lisboa mesmo, trabalhar lá uns 10 dias. E aproveitando essa minha ida para lá, de levar alguns grupos através aqui da Pax, algumas pessoas, para visitar, né, Lisboa, que é onde eu morei 10 anos, então eu conheço muito bem muitos recantos, né? Então a ideia é fazer um turismo diferente, ok? Bem, continuando dentro dessa temática sobre o karma, então tudo aquilo que você percebe que está repetitivo na sua vida, né? Onde você, em certos setores, onde você percebe esse conflito, esse trauma, né? Essa sensação de travar, é esta energia do karma que está aí frequente, né? Ela está aí querendo fazer com que você transforme alguma coisa na sua vida. Se você não transforma, a tendência é as experiências ficarem muito repetitivas, e com a repetição, tudo que se repete, tudo é energia, então uma energia que se repete, ela pode vir a somatizar
no corpo físico, contribuindo desta forma para alguns bloqueios. Esses bloqueios, nomeadamente, são chamados de doenças. Então as doenças são esses bloqueios. A doença já é o karma propriamente dito, instalado, dizendo, olha, está na hora de você de fato parar e rever a sua postura frente à vida, rever como você manifesta, como você pensa a respeito de você mesmo, a respeito dos outros, porque isso está interferindo numa relação harmoniosa com você, com a sua vida, com as pessoas. Automaticamente você não consegue fluir, e se não consegue fluir, não evolui, e se não evolui, é como se você estivesse contra o seu próprio princípio, porque tudo na natureza, tudo no universo está em constante expansão, em constante evolução. Portanto, a necessidade de querer aprender, a necessidade de querer aprimorar os seus conhecimentos, a necessidade de resolver aquilo que precisa resolver para atingir uma postura muito mais harmoniosa, isso faz parte daquilo que nós chamamos de consciência evolutiva que todos nós temos dentro de nós, né? E essa consciência evolutiva que todos nós possuímos, ela está sempre ali esperando que você de fato queira fazer essas escolhas. Se você não quiser, se você é uma pessoa mais alienada ou uma pessoa que tem uma visão muito no terra-terra, sem uma visão de que de repente existe um sentido, uma razão, um propósito por detrás de tudo aquilo que nós vivenciamos. Então, quando você procura um sentido, uma razão, um propósito, quando você começa a questionar a vida, é quando você começa a, de fato, caminhar por um processo de evolução. Agora, tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse questionamento para não questionar no sentido de rejeitar e criar uma alienação da relação de você com alguma coisa, porque isso automaticamente vai gerar um desequilíbrio e, consequentemente, um karma. Então, ao questionar, não é questionar para rejeitar, é questionar no sentido, espera aí, deixa eu ver o que é que eu tenho que modificar aqui na minha vida. Nunca é o outro que você modifica, nunca é algo exterior, é sempre você que modifica na sua relação com aquele algo, que talvez você não aceite, você gostaria que fosse diferente, para suprir talvez alguma carência, alguma deficiência, né? Alguma coisa que de repente acaba virando como uma espécie de Deus. E tudo aquilo que você possa endeusar e que seja diferente do próprio Deus, que é a expansão e a evolução, automaticamente pode fazer com que você fique preso a isso, né? Então a vida acaba não lhe dando esses aprisionamentos, ok? A vida sempre vai lhe dar expansão. Então, se você pedir um amor a partir do seu amor próprio, de expansão do seu amor, é mais fácil, é muito, digamos que a vida é capaz de lhe dar muito mais facilmente do que se você pedir, eu quero encontrar o amor na minha vida, porque automaticamente você não vibra nisso, então não vai atrair, porque você tem que estar sintonizado para poder atrair. Então, a lei do karma é um resgate, no fundo, é um resgate daquilo que está impossibilitando a sua evolução, tá? Alguma escolha que você possa ter feito e que contribuiu para algum desequilíbrio na sua vida, né? Como algo que você não perdoa, você não aceita, você se magoou, se decepcionou, algo que lhe gera raiva, indignação, né? Então, digamos, toda essa energia mais dissonante e desequilibrada, ela está justamente representada nesta energia do karma. Então o karma, ele é o seu resgate. Se ele é o seu resgate, então ele é uma coisa boa, ele não é uma coisa ruim, né? Digamos que o que contribuiu para que você gerasse o karma foi justamente aquilo de ruim que você criou para você mesmo. Então o karma não é o ruim é aquilo que você já fez para poder ter o karma. Então o karma vem justamente para fazer você rever a postura, para voltar para o seu processo evolutivo. E no momento que você gera consciência e transforma essa energia numa energia mais positiva na sua vida, esse karma então se transforma de karma para dharma. Você já deve ter ouvido falar sobre essas duas palavras, né? Principalmente quem se dedica um pouco ao autoconhecimento, à evolução espiritual, são palavras que vêm, né, do hinduísmo, né, do budismo, são palavras que representam justamente este processo de transposição, de transformação, né, de libertação e de retorno ao seu processo original de evolução. Então, é como se o karma viesse desviar você do caminho, né, do caminho errado que você está indo, que é o seu caminho que você escolheu, para que você retorne ao seu ponto original, para que volte para a sua evolução.
Então, esse resgate nós estamos fazendo constantemente, né? Então, para que você consiga, de fato, ter uma vida mais harmônica, você precisa aprender a aceitar, e precisa gerar essa consciência. Porque imagine que você está evoluindo por um processo de expansão de consciência. Então, quanto mais consciência, mais sabedoria, né, mais conhecimento você tiver sobre você mesmo e sobre você na relação com o seu meio, muito maior poder, autoridade e comando você terá. Entende? Então, quando nós, de fato, estamos focados em sermos seres mais evoluídos, né, nós aprendemos a ver que as experiências, elas não são nem boas e nem ruins. Elas são experiências que me possibilitam eu aprender alguma coisa. Através das experiências ruins, eu estou aprendendo a valorizar alguma coisa, a desapegar de alguma coisa. Através das experiências boas, é porque eu já estou bom naquilo. E aquela experiência, então, ela vem e eu tenho a sensação de que eu amplio nela. Então, esse é o meu Dharma. Naquelas que eu sinto que eu travo, que eu não consigo ir, alguma coisa você vai ter que modificar. Se você continuar colocando os mesmos temperos, não vai mudar o sabor. Se você continuar usando a mesma receita, não vai mudar. A mesma fórmula, não vai mudar. Então, alguma coisa você tem que modificar. Lembrando que o resultado que você está gerando na sua vida, ele é resultante de um processo que você mesmo, né, você mesma, está proporcionando isso. Então, para que você possa sair, transitar, ir para um novo caminho, é necessário que você pare, reflita e observe o que é que você tem que, de fato, desapegar, soltar, o que é que você tem que acrescentar, ou o que está de repente demais, né? Tem pouco, né? Que talvez você tenha que aprender a amar um pouco mais, a ser um pouquinho mais compreensivo. Talvez você está amando demais e de uma forma muito utópica, isso está comprometendo também, porque se você ama demais, você vai sofrer. Da mesma forma que se você odeia demais, você também vai sofrer. Existe sempre um ponto de equilíbrio entre esses opostos. Pode ver que uma pessoa que é muito boa, ela sofre muito com pessoas, atrai muitas pessoas ruins, né? Que prejudicam, que passam a perna, que fazem, que traem, que fazem uma série de situações, fazem ela passar por uma série de situações, entre aspas, né, ruins, mas é tudo para ela perceber a vulnerabilidade, porque de repente uma pessoa boa demais, mas que não conhece as frequências vibratórias mais inferiores, essas experiências que trazem essas frequências vibratórias mais inferiores, estão ajudando essa pessoa que ela é muito do bem, para ela perceber que existem essas outras frequências e ela saber lidar com isso, né? Agora, automaticamente, se ela não sabe fazer isso, ela pode ficar vulnerável. Então essas energias elas conseguem dominar. E como é que você percebe isso? Por esses processos, às vezes, obsessivos, né? São esses pensamentos repetitivos, comportamentos repetitivos que você possa ter, são processos obsessivos. Você fica obcecado por uma pessoa, obcecado por algo. Toda a sua intenção, toda a sua energia meio que foca só na direção daquele objetivo. É claro que se você está num processo obsessivo, você já é uma espécie de obsessor para você mesmo. Né? Automaticamente, esse processo obsessivo de dependência, de raiva e tal, cria uma energia mais densa que contribui para que energias mais densas que estão nessa mesma frequência se instalem ou estejam com você, porque você está permitindo isso ao se sintonizar, ao manifestar esta mesma frequência vibratória. Portanto, não existe aqui eu sou vítima de energias ruins. Não, você é vítima de energias ruins porque você não sabe lidar com elas. As energias ruins, elas não vão desaparecer desse planeta, elas não vão desaparecer do universo. A ideia não é essa, entende? A ideia é uma pessoa inteligente, uma pessoa que quer evoluir espiritualmente, ela tem que aprender, justamente saber neutralizar a ação dessa energia contra você. Porque as energias ruins vão continuar aí, sempre continuar aí. Dentro da nossa própria história, você vê desde Cristo até agora, a sociedade evoluiu, mas os problemas continuam praticamente quase os mesmos. Claro, com um pouco mais de inteligência, um pouco mais de consciência, um pouco mais de tecnologia, né? Então as coisas mudaram. Mas se você pegar um livro para ler aí de 1500, de 1200, alguns romances, você vai ver que as pessoas sofrem da mesma coisa.
Ok? Então, portanto, nesse aspecto não mudou muito. Por quê? Porque ainda está muito focado em trazer de fora para dentro, né? Ainda está muito num processo muito obsessivo ou, né, muito carente, né, muito dependente, muito submisso, muito opressivo ou muito opressor, que é justamente esta transição que precisamos passar, porque você só vai para uma era nova de liberdade, livre de todas essas dependências que interferem no seu processo evolutivo. Para isso, não adianta, porque certas coisas, por mais que você possa achar que de repente Deus possa resolver para você, quando depende de uma tomada de consciência, quando depende de você aprender a não ficar mais vulnerável, a saber lidar com aquela energia, não adianta que nada pode interferir aí, porque tem a ver com o seu processo de escolha. Você vai ter que fazer as suas escolhas. O livre-arbítrio é justamente isso, né? Quando eu confio nas minhas escolhas, eu aprendo a me conhecer com confiança. Quando eu duvido das minhas escolhas, eu aprendo a me conhecer na dúvida. E aí, a escolha é sua. Se você quer aprender a se conhecer na certeza ou você quer aprender a se conhecer na dúvida? Você quer aprender a se conhecer na coragem, desbravando o seu mundo? Ou você quer se conhecer na sua vida com medo, né, alienado ou dependente de alguém que lhe fornece algo e como se fosse uma espécie de droga e você fica dependente dessa pessoa e automaticamente alienado e consequentemente não consegue evoluir? Então, há que refletir sobre tudo aquilo que você possa estar dependente, porque todas as suas dependências, estas dependências, elas representam justamente onde você ainda não é total, você ainda não é pleno, você ainda não consegue ser autossuficiente. Lembrando que todos nós temos que ser autossuficientes. No sentido assim, eu caminho com as minhas pernas, eu vou para o meu trabalho, eu posso ir sozinho, eu consigo dormir sozinho, eu consigo, dou jeito para eu conseguir comer, para me alimentar, para fazer as coisas que eu preciso. Eu não preciso de alguém como se fosse uma espécie de cadeira de roda, de bengala. Eu não consigo fazer sozinho, preciso sempre de alguém do lado. Porque todas essas dependências, elas interferem na sua liberdade. Portanto, aí você não é autossuficiente. No momento que você é autossuficiente, no sentido de que você é uma força que gera resultado e que você é livre para ir onde você quer, você percebe que você não é tão autossuficiente, que você precisa de pessoas e de outras situações para trocar, para aprender, para expandir, né, para evoluir. Então, isso é o que é legal. Agora, quando você ainda não adquiriu essa autossuficiência e você tem essa carência, você quer buscar nos outros isso. E ao querer buscar nos outros, você fica dependente. Ao ficar dependente, você acabou de ter um karma de liberdade. Portanto, você perdeu a sua liberdade. Aí o karma vai vir tentar ajudar você a resgatar a sua liberdade para que você possa continuar, né, livremente evoluindo na sua própria existência. Então, às vezes, quando você fica muito dependente de uma pessoa amorosamente e que toda a tua energia fica muito focada naquela pessoa, né, eu digo sempre que as pessoas elas não estão mais um dia na nossa vida, elas estão sempre menos um dia na nossa vida. Portanto, da mesma forma que você aprendeu a viver sem elas antes, você vai ter que aprender a viver sem elas depois, né? Algumas delas nasceram com você quando se deu conta da sua realidade, elas já estavam ali, mas um dia elas vão sair da sua vida, que é normal, e um dia outras pessoas irão surgir na sua vida e você irá conduzir elas, que serão os seus filhos, talvez, ou não. Mas um dia você também vai sair da vida deles e eles vão continuar o projeto evolutivo deles e eles vão servir de referência para outros seres também. Então esse processo é meio que contínuo. Então se você não entender que vida é perda, vida é apego e desapego e que amor é apego e desapego, se você não souber de fato administrar essas emoções, você vai sofrer, porque o sofrimento é a teimosia na demora em você desapegar, é a teimosia na demora de você aceitar e ficar livre para viver novos começos, para você de fato começar a evoluir em outras esferas da sua vida. Então, existe uma tendência, né, no ser humano de criar zonas de conforto, escolher pelo menor esforço, né? Então, aí ele fica ali meio que estagnado, né, nesse processo. Então ele
cria um certo comodismo, e aí parece que a vida começa a levar ele numa espécie de pagode, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu e lá vai, né? E a pessoa não percebe, espera aí, não, a vida me leva e eu me conduzo na própria vida, portanto eu estou consciente da carruagem da minha existência, entende? Eu estou consciente do meu processo, eu não sou uma coisa que vai aí inconsciente, que vai para um lado e vai para o outro, porque senão você vai sofrer, porque as experiências vão bater em você para tentar você acordar e perceber, espera, olha, onde é que eu estou? O que é que eu estou fazendo comigo? O que é que eu tenho que refazer aqui na minha vida? Então, esta é a minha dica de hoje aí para você. Seja qual for o seu conflito, seja qual for, né, o seu entrave, o seu obstáculo na sua vida, lembre-se, isso não é uma energia ruim. É através de alguma coisa ruim que você já fez no passado, foi por meio disso que hoje você está vivendo esse resultado. Portanto, se você tem a habilidade, o talento de conseguir construir coisas ruins, pesadas e negativas na sua vida, lembre-se, é só uma questão de mudar de foco. De repente, qual é a sua intenção? A minha intenção é ser feliz, a minha intenção é estar de bem com a vida. Se o seu foco for esse, você não vai ficar falando mal dos outros, discutindo com as pessoas, querendo transformar, mudar as pessoas para satisfazer você. Você começa a aceitar, você começa a respirar melhor, a fluir melhor, e a vida começa de fato a ser algo muito mais belo do que essa coisa triste, pesada ou negativa que muitas pessoas criam por afinidade, porque se você está vivendo isso, é porque você tem afinidade, você se identifica, você valoriza, você tem alguma coisa que conecta você a esta energia. Porque você não atrai algo que você não está conectado. Alguma coisa em você permite que isso manifeste em você. Então, aí você vai se sentir culpado, porque de repente tem algumas coisas que estão ruins na sua vida? Não, porque também é perda de tempo. Né? Aí é ir para a ignorância ainda maior. Então o que você tem que entender é que aprender o que é que você tem que aprender com isso, não se sentir culpado pelas suas escolhas, porque não existem escolhas erradas, existem escolhas que ensinou você a aprender a conhecer algo. Então, lembre-se, aquela experiência ruim, ela ensinou você hoje a ser um melhor indivíduo. Então, observe naquela experiência. Agora, não se destrua nas experiências, porque senão você cria um processo denso e automaticamente cria aí o processo kármico, né, negativo, né, da inconsciência, onde você ainda quer mudar aquilo, ainda não aceita, gostaria que tivesse sido diferente. Não adianta, o que já foi como de fato aconteceu, não tem como modificar. Então, quer dizer, se você continuar teimando e não querer aceitar, é no mínimo uma ignorância. Né? No mínimo ignorância, porque não tem como você mudar o passado. O passado não pode ser modificado. As experiências que você viveu, já passou. Você pode em outras experiências aprender a ser diferente. Portanto, você não tem outra hipótese. É aceitar, ficar livre, aprender e através delas ser o melhor indivíduo e aplicar isso em novas experiências que hão de vir na sua vida. Assim você consegue de fato ter um fluir, né? Ter uma vida muito mais harmoniosa. Se não conseguiu isso, não se preocupe que o karma vai estar batendo aí a sua porta, tentando fazer você perceber isso que eu estou falando. Então, seja o processo que você esteja vivendo, não poderia ser outro processo, é o seu processo, é o que define, caracteriza a sua singularidade, a sua individualidade, é o que representa a sua vida, que é única, diferente de todos nós, diferente de todo mundo. Portanto, não existe vida igual, não existe pessoas iguais, tudo é diferente. E cada pessoa vive as suas experiências, por mais que ela possa ter crescido na mesma família, ela é diferente, porque tudo no universo é diferente. Então, viva a diferença, aceite a diferença, porque é na diferença que você vai perceber quem você é. E é aceitando que os outros são diferentes de você e aceitando que existe essa diferença e não querendo que os outros sejam iguais a você, é que você deixa de ser uma pessoa discriminativa, racista, entende? Você começa de fato a desenvolver a compreensão, você de fato começa a aprender a amar, ok? Essa é a minha dica de hoje aí para você, que está aqui sintonizado com nós aqui na Pax. E esteja aqui amanhã, 8h30, para começar essa vivência de harmonização kármica logo às 9 da manhã, tá bom?
Então é isso. Agradeço a participação de vocês e até uma próxima.